E aí, como vocês estão bem? Vocês estão bem, né? Domingão, o jogo é só amanhã, então por enquanto fica tranquilo, né? Fica ansioso pelo jogo, mas dá pra ficar mais de boa aí. Curtir o final de semana, ver os jogos dos outros aí, né? Vamos falar sobre Gabigol no Palmeiras, vamos? Pra acabar um pouco do sossego, porque o que aconteceu? Na sexta-feira a gente trouxe muita coisa aqui, né? Do Gabigol, a gente fez uma live com o Falcade lá do nosso palestra, então a gente falou muito sobre o assunto. Ontem até ali a parte da manhã do almoço eu trouxe alguns vídeos, né? Do porquê, como que foi essa mudança da postura do Palmeiras. Trouxe dos flamenguistas também, tanto o Paparazzo quanto o Flazoeiro já falando em tom de despedida. E depois de tudo isso, né? Eu saí, fui almoçar, fui sair um pouquinho, dar um rolê. Quando eu fui pegar o celular para ver a internet, eu vi que o Flamengo tinha afastado o Gabigol. Né? Então, e eu vi muita coisa acontecendo, muita gente falando, eu queria trazer aqui um compilado para que vocês entendam o porquê dessa situação e até onde ela pode ir, né? E o quanto isso é pesado, né? O quanto isso é assim, se acontecer, vai ser uma parada muito grande, a meu ver, tá? Então, em resumo, quando o empresário do Gabigol, ele foi no Sport TV, para quem não viu, ele falou, na ocasião, eu acho que ele deu até uma blefada, que ele falou que o Palmeiras não tinha demonstrado interesse agora, mas que já tinha tido algum demonstrado antes. Eu acho que ele blefou no agora, né? Porque depois a gente descobriu que o Palmeiras já vinha conversando com o Gabigol. Mas é muito interessante a gente ver que então o Palmeiras já estava antes, né? Já estava, pelo menos segundo o empresário, já tinha demonstrado algum interesse. Pois bem, foi uma briga bem. E assim, eu vi que isso repercutiu muito mal do lado de lá, né, dos flamenguistas. Do Landim falando uma coisa no podcast e depois o empresário do Gabigol falando, né, outra lá no Globo no Sport TV. Então, os dois, né, ao invés de simplesmente marcarem um jantar para conversar e alinhar as coisas, né, eles simplesmente ficaram falando cada um num lugar, né? E isso mostra um desgaste muito grande da relação Gabigol e Flamengo e da relação de todo o staff dele, né? Porque para quem não sabe, o staff do jogador, ele é muito importante, às vezes ele interfere muito mais que o próprio jogador nas escolhas, viu? E isso acontece muito. Enfim, os dois ali, né, tendo essas. Nem troca de farpas, né? Um falou uma coisa, outro falou outra. E o empresário do Gabigol disse que já estava trabalhando para o próximo clube do Gabigol. Então ele já dando praticamente como certo, né? O lance do Gabigol fora. E aí, ontem, como eu falei, o Flamengo afasta o Gabigol do jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Se o Gabigol jogar. Eu acho que já aconteceu esse contra o Cruzeiro. Eu acho que ele podia jogar mais esse contra o Cruzeiro e mais outro, né? E aí não poderia jogar mais o brasileiro. Mas, de qualquer forma, o Flamengo já achou por bem afastar ele nesse jogo. Até pela questão da pressão, do ambiente, né? Imagina ele, né? É no Maracanã o jogo do Flamengo? Deixa eu até confirmar aqui. Mas sendo no Maracanã. Aqui, ó. No Maracanã hoje, né? Sendo no Maracanã, teria uma questão de ambiente muito embaçado. O Vene Casagrande, ele até falou sobre isso, né? Sobre o lance de afastar do Cruzeiro. Aí ele colocou assim, ó, a relação Flamengo e Gabigol cada vez mais desgastada. O Fla só aceita liberar o atacante nessa janela se o clube se o clube interessado topar pagar compensação financeira. Fora isso, ele fica até dezembro e depois deixa o clube. Então, pro Flamengo, é o seguinte, ou fica com o cara, né, sem conseguir nenhuma grana, e aí, não é só sem conseguir uma grana, o Gabigol ele vai ficar lá recebendo salário, 6 meses de salário, que não é baixo, sem jogar muito, né? Não tá tendo muita oportunidade. E ainda depois sai no final do ano de graça. A situação do Flamengo é essa. Ou fica assim, né? E vai gastar e vai perder dinheiro. O Gabigol ficar no Flamengo hoje, o Flamengo perde muito dinheiro. A não ser que, óbvio, ele entre, comece a jogar bem, faça gol, sei lá, de título de Copa do Brasil, de Libertadores. Aí, digamos assim, a arrecadação, né? O retorno esportivo é legal. Só que isso vai acontecer? Acho difícil, né? Acho difícil porque a gente sabe como tá a situação lá. Então hoje a situação pro Flamengo é interessante apenas o Gabigol sair, ao meu ver, né? Eu acredito que muitos flamenguistas enxerguem isso também. Porque de fato, né, ele saindo agora dá uma compensação financeira aí pro clube. Como eu já falei, me dá a impressão que o Flamengo já não quer mais, que o próprio Rodolfo Landim já meio que só sai. Tipo, deu graças a Deus que o lance da camisa do Corinthians lá e tudo mais. Então hoje pro Flamengo, pelo que a gente sabe, pelo que a gente vem acompanhando, é muito interessante a saída do Gabigol já nesse meio do ano, tá? E fora que assim, né?
O cara vai assinar um pré-contrato com outro clube agora pra sair no final do ano, um clube no Brasil. É difícil, né? Até, como eu tô falando, de ambiente é um negócio complicado. E aí o que aconteceu ontem também, Cruzeiro, né? Que na real o Cruzeiro já tava interessado. O Santos entrou na briga aí, pra mim já é piada. Pra mim já é bagunça, né? O Santos entrar na briga já é relaxo, porque, pô, o Santos tá na segunda divisão, com dificuldades, né? Tá com muita dificuldade. Pô, vazou um áudio lá do presidente falando várias coisas lá. Então, assim, o Santos, mano, só do Santos pensar em contratar um jogador. E ao que a informação que deram no Globo Esporte é que pagariam 2 milhões de reais por mês. Isso aí é de uma responsabilidade assustadora. Assustador. Passando tudo isso, chegamos ao ponto que interessa de fato. O Palmeiras quer o cara. O Palmeiras é o... E quando eu falo Palmeiras, entenda Leila, Abel e Barros, né? São os caras, são as pessoas que representam o Palmeiras hoje. Conselheiros pensou diferente? Penso, como a gente já falou, tem muita pressão interna para não, né? Para não contratação dele. Tem torcedor que não gosta? Muito torcedor. Tem muito torcedor que não gosta. Provavelmente nos comentários desse vídeo já tem. Então, quando eu falo o Palmeiras quer, entenda-se por Leila, Barros e Abel, que são as pessoas que representam o Palmeiras hoje, que contratam jogadores, que definem quem joga, quem não joga, enfim. São esses três. Tá? Então o Palmeiras quer Gabigol, o Palmeiras está interessado no Gabigol, né? E a Leila já falou, ó, não faça nada antes de falar comigo. Não negocie com outro, não acerte sua ida para outro lugar sem antes falar comigo. Isso dá a entender o quê? Se tiver alguma proposta legal para você, talvez a gente possa cobrir, né? Talvez tempo de contrato, talvez salário e tudo mais. Outra informação que a gente chegou aí também, que foi apurada, é que ele quer 5 anos, o Palmeiras ofereceu 3 e com uma renovação automática. Obviamente que esses detalhes a gente descobre depois. Então, ao que tudo indica, o único entrave entre Palmeiras e Gabigol é essa questão de tempo de contrato. O que muita gente já está falando, gente de dentro lá, é que até salário está acertado. Então, assim, segundo informações vão correndo, a impressão que dá é que está muito adiantada a parada, né? E outra, vamos falar, e aqui agora, como eu falei, o que importa do Palmeiras querer, e o que importa, o que realmente vai definir Gabigol no Palmeiras ou não, é a vontade do jogador. Assim como foi o Dudu, ter a vontade dele definiu que ele ficasse no Palmeiras, a vontade do Gabigol vai definir. Já vou pro Palmeiras agora, né? Provavelmente a compensação financeira do Palmeiras pro Flamengo, o Palmeiras vai ter condição de fazer, porque o Palmeiras tem grana, tem condição financeira, tá mostrando isso nessa janela. Então, a impressão que eu tenho é que a parada tá acontecendo, assim. Foi uma coisa que foi escalando, né? Ouvi-se uma especulação um tempo atrás, depois, né, aí ele no Corinthians, aí isso, aquilo, e aí agora começou com uma fala do Neto, né, muito, eu lembro até veio uma fala do Neto, eu falei com o Bruno, falei que, mano, será? Ele falou, vamos esperar pra ver se tem, daí depois já teve o UOL com o Bruno Andrade, com o André Hernan, que trabalha ali junto com o Neto também um pouco, né, o Bruno Andrade participa ao vivo do Donos da Bola, depois já veio o próprio nosso palestra com as apurações, Globo Esporte, enfim, foi escalando a parada pra gente perceber, porra, tá realmente acontecendo e realmente pode ser real. Como eu falei, o Palmeiras tem interesse, pode ser que tenha, pode ser não, tem negativas dentro do clube fora, né, a torcida que não tá lá dentro, sócio e tudo mais, tem, mas é muito provável que a parada esteja mais avançada do que a gente sabe. Significa que vai acontecer? Não. Porque pode ser que não aconteça, que ela falou, era mentira, não. Pode ser que algum entrave aconteça, ou que ele, não vou pro Cruzeiro, vou para outro lugar, né, para evitar, sei lá, toda a fadiga, porque vai ser um negócio embaçado. Mas estamos no aguardo, porque a parada está acontecendo. E qualquer novidade a gente traz aqui. Quis trazer esse vídeo aqui para falar das novidades que eu não comentei ontem, porque eu não estava aqui. E também para, né, entender a cronologia da parada de como tudo aconteceu, beleza? Deixa sua inscrição no canal, seu like é muito importante. Tamo junto.